Vocês estão vendo minha tela, né? Bom, semana passada a gente estava falando de avivamento, usando o livro de Neemias como um todo. A gente estudou na semana passada o capítulo 8, 9 e hoje é o capítulo 10, mas o livro como um todo, a gente estava fazendo uma comparação dos avivamentos, né? Comparamos Neemias com a história de Josias, a história também de Ezequias, e estudamos um pouco da história de Zinzendorf, né? Que é um avivamento no nosso tempo. E a gente falou muito sobre as características do avivamento quando ele acontece, né? Falamos que Deus levanta o seu ungido, né? E esse ungido do Senhor, ele, com o Espírito Santo de Deus, ele começa a aplicar o estudo da palavra, e através do estudo da palavra o povo é levado ao arrependimento, do arrependimento vem a confissão de pecados, e em alguns casos você tem os pactos, né, sendo renovados. E o capítulo 10 de Neemias, ele vai falar muito desse pacto sendo renovado. Esse povo agora, já com o coração arrependido, quebrantado, vai renovar seu pacto e vai fazer isso de forma pública, vai assinar um termo, e a gente vai ver que logo no início do capítulo, até o verso 27, você vê o nome das pessoas e suas tribos e suas posições, né? Então você tem os sacerdotes, você tem os líderes do povo. Então esse é um processo bem comum dentro do processo de avivamento, quando Deus levanta, quando Deus visita a sua igreja com o objetivo de reavivá-la. Mas hoje, no capítulo 10, eu queria dar um foco agora. A gente focou na ação como um todo, em todo o povo, mas agora eu quero focar na transformação no homem, né? Então, estou chamando aqui de avivamento dos homens de Deus. O que acontece com esses homens que são avivados pelo Senhor? Como é que a vida deles passa a funcionar daqui para frente? Com base no Neemias 10. Então, vamos ler Neemias 10, eu tenho aqui o texto na tela, eu vou pedir para a Gabi, minha esposa, ler, que é pequenininho, e a gente acompanha aqui. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado, ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas de sábado, dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos,
tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém. Repara que eu pulei especificamente os primeiros 27 versos, porque eles falam, como eu tinha dito, das pessoas que assinaram esse contrato, esse termo, esse pacto. Então, ali você vai ter uma sequência de nomes e as tribos a que eles pertencem e aos seus ofícios, né? E do verso 28 em diante, começa esse termo, esse contrato. Eles fazem uma referência inicial aqui no verso 28 e verso 29, eles fazem uma referência aqui, se a gente for ler Levíticos 26, é onde Deus fala do seu pacto, né, com o povo de Israel. Então, aqui eles voltam um pouco e resumem aqui para a observância da lei, das ordenanças e dos decretos do Senhor. Lá em Levíticos 26, você vai ter toda essa abertura ali da lei. E aí eles começam a pontuar, como num contrato mesmo, né, os termos. Então, verso 30, verso 31. E uma coisa interessante, foi até o irmão Regis que nos deu no nosso estudo segunda, né? Eu marquei em amarelo aqui a quantidade de vezes que o templo do nosso Deus é utilizado no texto, que é uma clara mostra aqui de a preocupação nesse contrato que eles tinham, nessa renovação dos votos, ela está muito evidente aqui no Senhor, por favor. Na figura do templo. Luísa. Então, eu separei aqui em 2 grupos para a gente. O primeiro grupo é a mudança de direção na obediência à palavra de Deus, onde nesse primeiro grupo eu vou separar aqui 4 promessas ou renovação de votos que esse povo vai fazer. O primeiro deles, e eu vou explicar rapidamente aqui, eu botei as referências bíblicas para esses pactos, mas o primeiro deles ele fala: prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Aqui não é uma proibição de relacionamento interracial, ou seja, judeu só poderia se casar com judeu. Aqui, se a gente for voltar lá em Êxodo 34, 12 e 16, o que Deus está proibindo aqui é que, no momento em que o povo de Israel estava para entrar nas terras que Deus havia designado para eles, já haviam povos vivendo naquelas terras. E esses povos, eles não conheciam a Deus, eles tinham suas próprias culturas e adoravam outros deuses. E Deus deixou, de uma forma muito explícita, para o povo de Israel que eles não se relacionassem, porque o perigo dessa relação é que eles seriam influenciados por essas culturas, esses deuses, e eles iam se afastar de Deus em algum momento. Então, Deus estava querendo proteger que eles não entrassem nesse perigo de se afastar do Senhor por conta da influência. Mas, ao longo da história, vocês vão ver que isso não foi observado pelo povo, e o povo muitas vezes se afastou por influência. O próprio Salomão teve influências, né, de outros povos e outras culturas e se afastou de Deus em alguma medida. Então, aqui, esse povo, quando volta do exílio, e muitos deles, possivelmente ali no exílio,
deviam estar cultuando ali os deuses babilônicos, né, os deuses dos persas, eles agora reconhecendo o seu pecado diante de Deus, o soberano Senhor, eles entendem que, olha, agora eu entendo que o que nós fizemos foi errado. Então, eles reafirmam esse voto de não misturar com os povos ali da região, mas não uma questão racial, uma questão muito mais espiritual. Segundo ponto aqui, eles falam sobre a observância do sábado, né? O sábado como um dos mandamentos. A gente, lá em Êxodo 20, onde a gente tem a lista dos mandamentos, você vai ter o mandamento do sábado aqui. Eles estavam quebrando de novo, porque esse povo estava exilado durante muito tempo, então já havia esquecido ou simplesmente estava rejeitando os mandamentos do Senhor. Mesma coisa aqui, a esses 7 anos de abrir mão de trabalhar na terra, que a gente vai encontrar lá em Levítico, né, que é o período sabático da terra, e eles também não estavam respeitando, assim como o cancelamento de todas as dívidas no período de jubileu. Então, repara que esse povo já tinha orado no capítulo 9, reconhecendo tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel desde o início, todas as quedas e todas as vezes que Deus teve misericórdia. E agora o povo que estava estudando a palavra de Deus, nos capítulos anteriores nós vimos que eles investiram tempo relendo e estudando a palavra de Deus, eles reconheceram esses pontos aqui, onde eles estavam em desacordo com aquilo que Deus esperava para eles. E nesse momento aqui eles mudam de direção, eles assumem um pacto, e interessante que o pacto que eles assumem, se a gente volta um pouquinho aqui, é um pacto onde eles se obrigam sob maldição. E se a gente lê lá de novo em Levíticos 26, a maldição, que é o que Deus coloca, é que se eles se afastam de Deus, existe um curso de ações que Deus promove, que no primeiro momento são pragas, doenças, e no limite eles serem de novo afastados da terra, exilados, né, espalhados, e Deus distante deles. Então esse povo aqui está dizendo que eles assumem esse contrato novo, esse novo pacto aqui, sob os perigos de serem amaldiçoados mais uma vez. Então, eles estão, de fato, com a sua energia aqui, eles estão imbuídos em fazer acontecer de novo esse pacto. O que é interessante a gente ver para a nossa vida hoje, né? O que a gente pode ver, levando em consideração, por exemplo, o Novo Testamento, a carta aos Efésios. Ali na carta aos Efésios, no capítulo 5, é interessante, a gente falou um pouquinho na semana passada, né, que existia um avivamento também em Éfeso, quando Paulo, ali em Atos, ele sai ali de Filipos e ele para ali em Éfeso, ele encontra uns irmãos ali que são servos de Deus, mas não conhecem o caminho, tem uma dificuldade. Paulo para ali um tempo para explicar para esses irmãos e instruí-los no caminho, e Paulo acaba ficando ali 3 anos, e muitas maravilhas vão acontecer ali. Só que um tempo depois, alguns anos depois, no tempo da escritura dessa carta aqui, que não foi só para a igreja de Éfeso, era uma carta circular para as igrejas da região, Paulo vai falar para esses irmãos. Repara, muito parecido, né? Esses irmãos haviam sido avivados, né? Muitas maravilhas aconteceram, mas no momento que Paulo escreve a carta, esses irmãos já estão no estado espiritual, que essa carta resume aqui como dormindo em meio de mortos, né? O que esse texto diz para a gente? Vamos ler ele todo junto aqui, porque ele fala muita coisa interessante. Começa assim, ó: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Repara que até nesse período aqui, nesses 3 que eu li, Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, vocês já não são mais trevas, vocês são luz, aprendam a discernir na palavra de Deus, que é exatamente o que esses irmãos israelitas estão fazendo. Discerniram na palavra ali, foram resgatados, estavam discernindo aquilo que agradava a Deus.
Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Ó, se alguém quiser falar, pode me interromper, tem uns barulhos, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou dar uma parada aqui para a gente continuar. O entendimento que eu tenho aqui é que esses irmãos, ali em Éfeso, eles entraram num estado onde eles estavam se misturando, se moldando aos pagãos locais, aos não cristãos, aos não servos do Senhor. Eles estavam, de novo, deixando as influências do mundo local modificarem a sua vida a ponto de estarem parecendo como dormindo no meio de mortos. Mortos aqui é a representação dos não cristãos, que são mortos espiritualmente, mas os que dormem são os irmãos de Éfeso, que eram cristãos, mas que as suas vidas não estavam resplandecendo a luz, e sim, em alguns momentos, até mesmo as trevas, né? E Paulo vai continuar dizendo: tenham cuidado, e ele vai confirmar agora, com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, repara que Paulo está denunciando o comportamento daqueles que dizem estar em Cristo, ou que estão em Cristo. Esse comportamento precisa ser compatível com quem anda na luz. Ele vai dizer: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo aqui uma chamada para esses irmãos que estão em Éfeso, uma chamada para que eles tenham, de novo, né, depois daquele avivamento, uma postura que seja compatível com a luz que eles receberam, com a graça que eles receberam. Quando a gente olha aqui no texto de Neemias, nesse início aqui, você vê que os irmãos aqui que receberam de Neemias, junto com Esdras ali, a instrução na palavra, eles passaram para aquele processo de arrependimento, eles enxergaram que precisavam ser diferentes. Eles precisavam andar diferentes, porque eles viram na palavra que o que eles faziam desagradava a Deus. Tá? Segundo ponto interessante aqui é o que eu marquei em amarelo quando a gente estava lendo o texto. A preocupação com o templo do Senhor. Vocês viram que a gente viu por 8 vezes lá, praticamente em todos os versículos, do versículo 32 ao versículo 38, acho que todas essas linhas eles falam do templo do Senhor, do templo do nosso Deus. Todas elas, eles mencionam o templo do nosso Deus. E, de fato, todas essas preocupações aqui, todas essas promessas aqui, elas têm a ver com o templo do Senhor. Né? Então, eu botei aqui a referência, quando a gente fala lá dessas 4 gramas para o serviço do templo, lá em Êxodo 30, Deus define como os israelitas deveriam contribuir para os serviços do templo. E quais são os serviços? O próprio verso 32 vai definir todos os serviços lá que acontecem. Trazer a lenha para o templo, lá em Levítico, a gente sabe lá, Levítico 6, 12 a 13, que o altar que tem o fogo do altar para as ofertas, para as expiações, ele ia ficar constantemente aceso. Ou seja, existia já naquela época um rodízio para que aquele fogo se mantivesse aceso, feito pelos sacerdotes. E aqui esses irmãos, eles se comprometem a ter lenha para que o fogo não se apague em momento nenhum. Os primeiros frutos, e não só das colheitas, mas os primeiros frutos dos rebanhos e também dos filhos, em Êxodo 22, 29, a gente tem a referência, em Deuteronômio 26, 2, a gente tem referência de Deus ordenando o povo que faça essas coisas.
E os israelitas, eles estão lendo essas coisas, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que agrada a meu Deus. Então, eles estão se comprometendo a fazer essas ordenanças, aqui são ordenanças, observações à lei. Mas a pergunta que fica para a gente é: por que essa preocupação grande com o templo do Senhor? Por que o israelita tinha essa preocupação grande com o templo do Senhor? Alguma pista aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Demétrios, eu vou aqui tentar, né, comentar essa parte aí. Eu acredito que talvez eles sabiam, né, os mais estudiosos, que desde a época de Abraão, quando Abraão foi entregar o primeiro dízimo, a primeira oferta lá para Melquisedeque, né, eles são filhos de Abraão, a gente vê essa continuidade porque a gente também é. Isso foi antes da lei, inclusive, né? Essa preocupação em ofertar, em dar aquilo para que não havesse o abandono, né, da casa do Senhor. Então, eu creio que eles sabiam disso, que era falado sobre isso, né? Porque isso é lá da época de Abraão, né? Sim, sim, sim. De fato, eles tinham esse cuidado com o serviço do templo ali, e como está dito aqui pelas referências, né, Deus também ordenou muitas dessas coisas aqui. Aliás, todas elas foram ordenadas por Deus. Não foram nada aqui, nada foi instituído pelos homens. Deus ordenou essas coisas. Então, eram ordenanças, né? Mas o ponto que me chama a atenção é a preocupação excessiva aqui com as ordenanças, porque você podia ter visto outras preocupações. Por exemplo, eles podiam ter falado que os israelitas vão voltar a celebrar as festas e celebrar os cerimoniais, enfim. Mas eles focaram uma grande parte do texto, ou melhor, Deus nos fez receber nas nossas mãos uma grande parte desse texto onde fala da casa do Senhor, do templo de Deus. E, para mim, isso tem muito a ver com a visão que o povo de Israel tinha do templo do Senhor, né? Que está lá em Êxodo 40, 30. Né? Quando termina o livro de Êxodo, o que acontece no final do livro de Êxodo? Né? Eles acabam de construir o tabernáculo e Deus preenche o tabernáculo com sua glória e passa a viver com o povo. E repara que dali em diante, quando Deus está no meio do povo, eles podem andar, quando Deus sai, a sua glória sai, eles têm que parar, né? Tem toda uma dinâmica que somente os sacerdotes podem entrar no tabernáculo. Então, na visão do povo de Israel, onde é que estava Deus? No templo. Né? Se a gente for lá ler em Crônicas, né, 2 Crônicas 5, 13, 14, quando o templo, agora falando do templo de Salomão, né, quando o primeiro templo foi construído, o que acontece? A glória do Senhor, ela invade o templo e toma conta do templo. Então, na visão, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Né? Isso está logo no final da construção do primeiro templo. Então, na visão do israelita, o templo do Senhor era onde Deus estava. Deus estava no templo. Então, eles colocaram, de uma forma muito interessante para a gente, uma prioridade no serviço do templo. Eles demonstraram uma prioridade com Deus ali. Fruto do quê? Fruto do seu arrependimento, da sua tristeza de coração. Lembra que na oração que eles fazem no capítulo anterior, capítulo 9, eles avaliam tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo aquilo que eles tinham passado, e todas as vezes que eles falaram, eles falam para Deus assim: Deus, e tu foste justo em tudo que fizestes, e nós somos indesculpáveis. Nós estamos debaixo da tua misericórdia. Né? Então, eles estão aqui com o coração contrito e com o coração voltados para Deus, querendo de fato, servir a Deus e agradar a Deus. Só que na visão deles, agradar a Deus e servir a Deus é no templo, tá? Mas a gente sabe que o templo do Senhor ali, os israelitas, eles entenderam essa relação do homem com Deus de uma forma muito equivocada. Se a gente olha lá em Jeremias, capítulo 7, Deus, e isso é Deus falando por Jeremias, Deus critica muito como era feito o serviço no templo.
Ele, inclusive, fala aqui, ó, não confie em palavras enganosas, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Essa expressão dita, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, é como se os israelitas, os sacerdotes estivessem dizendo, ó, você está na casa de Deus agora, na casa de Deus, a casa de Deus é santa. A preocupação deles não estava muito em Deus em si, e sim na casa. Entende? A casa do Senhor, o templo, se tornou o alvo da adoração desses israelitas, e não Deus em si. E aí o que acontecia? Por conta disso, eles se colocavam numa posição de reverência à casa do Senhor, ao templo do Senhor, mas em relação a Deus, eles faziam aquilo que desagradava a Deus, que é o que Jeremias vai falar. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, ó, Deus, por quê? Deus falava o quê? Da conduta do homem. Se vocês corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramarem sangue inocente neste lugar, se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar. Então, repara, eles tinham uma visão um pouco distorcida da casa do Senhor, do templo de Deus. Era uma visão muito ritualista, mas era uma visão que se preocupava pouco com o Deus da casa. E a gente vai ler também em Ezequiel, que Ezequiel também teve uma visão onde Deus se afastou do templo, saiu da casa e esteve com os anjos, com os querubins, numa expressão clara de que Deus não estava limitado ao templo. Deus não era limitado pelo templo. Deus tinha colocado o templo ali, instituído o templo ali para habitar no meio do povo ali, mas ele não estava somente dentro do templo. Ele queria que o povo o adorasse em espírito e verdade fora do templo, inclusive. Né? Que eles chegassem para o templo em espírito de adoração, mas que eles chegassem sem estar com essa preocupação com o templo em si, mas em si com Deus, com o próprio Deus. Mas um ponto interessante que a gente pode tirar dos israelitas naquele momento é que eles tiveram uma preocupação genuína em estar próximo de Deus via templo. Tá? Vamos entender que, ainda que eles tenham entendido ou tomado errado a visão de relacionamento com Deus pelo templo, eles olharam para o templo como um caminho de estar próximos de Deus. E aí eu acho que para a nossa vida o que é importante é a gente saber que, de fato, se eu tenho uma mudança de direção na nossa vida, e como cristão, pegando aí o gancho que a gente leu em Éfeso, né, que a gente tem que se levantar, porque muitas vezes os cristãos estão dormindo, e dormindo eles parecem com o mundo, a gente não dá um testemunho de quem recebeu a graça, de quem vive em estado de graça, de quem tem paz de espírito, de quem tem a verdade declarada. A gente não vive assim, e muito porque a gente não vive assim, muito do porquê a gente não vive assim, é porque a prioridade na nossa vida não está onde? Não está em Deus, não está em Jesus. Jesus vai falar em João o quê? Aqueles que estão afastados dele, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Se estamos afastados de Cristo, de fato a gente não produz fruto. Tá? Então, os israelitas ali, eles perceberam o seguinte: não, temos que dar uma prioridade a Deus na visão do templo, porque somente nessa prioridade a Deus na visão do templo é que eu consigo fazer as outras coisas. Pode, bebê. Então, só fazendo a observação de que afastado de Jesus é afastado da palavra. Jesus é a palavra. Eu não sei se você vai falar isso mais lá na frente, né, da questão da palavra. Não, mas eu aceito o que você falou. Sim, então para nós, quando a gente pensa nesse processo de avivamento e quebrantamento de coração, arrependimento, e aí essa chamada, né, interior para fazer a vontade de Deus, ela só é possível também se você está alicerçado no próprio Deus. Ninguém é capaz de fazer a vontade de Deus na sua palavra por sua própria força. E a gente vai descobrir isso logo na sequência. Por quê? Porque os israelitas, eles, como eu falei, eles não tinham esse entendimento. Por quê? Porque quando a gente lê o final e a gente está falando de Neemias, né? Neemias, junto com Esdras,
e os profetas Malaquias, Ageu e Miqueias, eles fecham o período pós-exílio. Pós-exílio. E depois desse período, não tem mais nada. Né? Acabou. E aqui, Neemias é o final do final. E a gente sabe que na história de Neemias, no capítulo 13, o povo volta a pecar outra vez. Né? Então, você vê, o povo teve ali um avivamento, onde Deus levanta Neemias, traz o estudo da palavra, o povo se arrepende, o povo faz novos votos, o povo começa a viver, e aí eles viveram felizes para sempre, acabou a história. Não. O que vai acontecer com eles? Eles vão cair de novo. Ah, então eles fizeram tudo errado? Buscar servir a Deus de coração ali, buscar se amoldar aquilo que Deus pediu para eles na sua palavra, está errado? Não, não está errado. Mas faltava coisa para eles que eles não observaram na palavra. Né? E já existiam algumas colinhas ao longo da palavra, porque Moisés já tinha dito, Jeremias disse, Ezequiel disse. Né? Se a gente pegar aqui o texto lá em Ezequiel, deixa eu pular aqui rapidinho. Olha o que diz em Ezequiel 36, 26, 27. Isso é Deus falando pelo profeta. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, repara, isso está em Ezequiel. Moisés também vai dizer a mesma coisa. No final ali de Deuteronômio, Moisés vai falar a mesma coisa. Vai falar, olha, esse povo é um povo, como é que é o adjetivo? Obstinado. Obstinado é aquele que vai sempre fazer errado. Entendeu? E Moisés já vai dizer que Deus vai corrigir isso lá na frente. Então, o que eles estão falando aqui? O que os israelitas haviam feito naquele momento? Ele estava certo, eles estavam buscando fazer a vontade de Deus, estavam buscando se amoldar à palavra, mas eles não sabiam, né? Não conseguiram perceber que essa capacidade não estava ali com eles naquele momento. Eles não tinham essa capacidade. Por quê? Porque o pacto que Deus fez com Moisés era um pacto que dependia de uma capacidade que o israelita não tinha. Né? Era um pacto que a gente chama de pacto bilateral, onde Deus cumpriria as suas promessas se o povo cumprisse a sua parte. Né? Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Se você obedecer toda a lei que eu te dou, eu garanto que você vai viver na terra que eu te prometi, e essa terra vai ser farta, e você vai ter tudo aquilo que eu te prometi no meu pacto. Mas se você falhar em alguma coisa, quebra nas duas partes. A outra coisa que eles não eram capazes de fazer era esse desejo de cumprir a vontade de Deus. Esse desejo na carne de cumprir a vontade não existia. A gente viu o texto de Ezequiel falando do coração de pedra, né? Ou seja, o desejo deles era para não cumprir. Por isso que eles precisavam, por exemplo, do modelo eita, faltou a palavra. O ritual de purificação. Esqueci o nome. O modelo de oferta, de propiciação de pecados. Eles precisavam. Então, você tinha lá um sacerdote que fazia a propiciação de pecado por ele próprio e pelo povo, e isso acontecia todo ano e era constante. Constante, eu não podia parar. Por quê? Porque o povo não conseguia, na sua própria natureza, se manter afastado do pecado. Então, o que esse povo havia feito até aquele momento, que era se arrepender, buscar na palavra, ajustar seus caminhos e seguir, estava certo. Mas o que faltava? Faltava entender que eles nunca seriam capazes. E que essa aliança que existia com base na bilateralidade por parte do homem, ela não era possível. Tá? É por isso que uma nova aliança ela começa a ser demonstrada já no Velho Testamento e ela é concluída
né, no Novo Testamento, em Cristo. Tá? Por quê? Porque essa aliança em Cristo é uma aliança que já não é mais bilateral, é uma aliança unilateral. Porque Cristo, Deus diz o quê? Na sua palavra. Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, não existia nada em nós, nenhuma troca em nós que fizesse com que essa aliança fosse bilateral. E Cristo nos dá a salvação de forma gratuita, ou seja, não merecida. Não há nada que nós façamos que vá fazer com que eu seja eleito para essa nova aliança. Então, enquanto que na aliança com Moisés, se eu conseguisse observar toda a lei, né, eu seria um servo do Senhor, estaria salvo. Aqui não. Aqui, crendo em Cristo Jesus, eu recebo essa salvação. Então, aqui, a aliança mosaica, ela era baseada nas obras, ela era baseada naquilo que você fazia, na vida que você levava, como você levava essa vida. A aliança em Jesus é baseada apenas na graça. E um outro exemplo que também é fundamental é a relação do pecado e a justiça de Deus. Se na aliança com Abraão, com Moisés, os israelitas, eles estão lá tentando fazer a vontade de Deus e não conseguem, são limitados, eles estão debaixo de punição. Então, eles estão constantemente debaixo de punição. E se eles nunca vão conseguir, eles vão ser punidos até o fim. Então, é necessário que eles tenham uma forma de, mesmo não conseguindo, né, serem, como se fala, anistiados, né? E Jesus vai fornecer esse caminho, né? Repara, todos nós pecamos e não temos condições de cumprir, como os israelitas, todas as exigências da palavra. Então, não, era um beco sem saída. Era para eles e continua sendo para a gente, se não cremos em Cristo. Eles, naquele momento, não tinham esse entendimento, né? Cristo ainda não havia vindo para eles, então eles estavam ainda presos a essa aliança. E por isso que eles tentaram, vamos tentar de novo, e caíram. E lembra que vai chegar no período na época onde Cristo está aqui no seu ministério, os judeus ainda estão esperando e estão caindo da mesma forma, estão observando as leis ali no templo, estão encarando o templo como a casa do Senhor, mas de forma equivocada, mas continua ali se apegando às obras, né? Acreditando que vão conseguir ali a salvação por meio das suas próprias obras. E isso não ia acontecer para eles. Mas para a gente hoje, existe a verdade de Cristo, ou seja, Cristo, no seu ato na cruz, né, ele cumpre duas coisas importantes para a gente. A primeira é o pagamento eterno, a expiação eterna dos nossos erros. Então, a minha limitação humana, ou seja, aquilo que me faz pecar, né? Que Paulo vai falar lá, o pecado que eu não quero, eu faço, né? O bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Essa natureza pecaminosa que vai fazer a gente pecar, e se você ler em 1 João, né, aquele que diz que não peca, já está errando, já está mentindo, já está fazendo Deus mentiroso, né? Porque nós vamos pecar, essa é a nossa natureza, essa natureza pecaminosa, o pecado que eu vou cometer, mesmo não querendo, ele já foi pago em Cristo, ou seja, a justiça de Deus já foi exercida em Cristo naquele momento. E, por outro lado, a observância da lei, que eu também não consigo na carne, eu a consigo por meio de Cristo, porque ele a observou no seu ministério. Então, quando Cristo esteve aqui, o seu ministério também é importante para a gente, porque o ministério de Cristo é um ministério que ele observou toda a lei. O padrão que Deus estabeleceu para a caminhada do homem com ele, Cristo atingiu. E por Cristo nós recebemos esse padrão. Por isso que o texto de Ezequiel que a gente leu vai dizer que num dia teremos um coração
teremos um coração... Cadê o Diego? Que vai agir, que vai andar de acordo com os decretos e vai observar as leis do Senhor fielmente. Que dia é esse? No dia em que recebermos plenamente, né, o Espírito de Cristo. Enquanto temos o Espírito Santo de Deus, a gente anda resistindo agora ao pecado, tendo consciência do pecado, resistindo, mas ainda não estamos completamente capazes de resistir para sempre. Não temos ainda esse coração que vai resistir para sempre, mas temos o Espírito de Deus conosco que nos auxilia nessa batalha, nessa luta. Então, hoje nós vivemos nessa luta, mas, ao mesmo tempo, pensando agora, voltando lá para Neemias, né? Tudo aquilo que aqueles irmãos ali estavam buscando, dentro da limitação que eles tinham, não estava errado. A observância da palavra de Deus, a observância dos mandamentos, o estudo da palavra e a confissão de pecados, tudo aquilo que a gente estudou até agora, aquilo não estava errado. Mas acho que a mensagem para a gente era aquilo não era suficiente. Né? O que a gente pode tirar de conclusão? E aí é um perigo que a gente tem que observar hoje. Os judeus, eles foram de uma forma extrema para a observância da lei. E eles chegaram num ponto crítico que era o legalismo, ou seja, eles, como a gente viu do texto de Jeremias, esqueceram completamente Deus em si, na sua essência, e passaram a cultuar os rituais, as tradições e o templo. E a gente vê muitas vezes que Cristo bate muito forte em relação aos judeus e os seus rituais e as suas doutrinas. Falava que eles eram sepulcros apodrecidos, né? Porque não tinha nada do Espírito de Deus nele. Na verdade, tinha toda uma religiosidade ali. Com a graça de Cristo na vida do crente, aconteceu um oposto. Muitos dos crentes foram para um lado extremo da graça e passaram a não se preocupar com a vida em santidade. Então, a gente hoje tem, né, dois extremos. Você tem lá os judeus ainda legalistas e muitos cristãos legalistas, né, que vivem ainda presos às obras, preocupados com as obras e esquecem a graça. E qual o perigo disso? O perigo é que você acaba acreditando que você tem salvação em si próprio, nos seus atos. E a gente acabou de ver aqui que para aqueles irmãos israelitas não era possível e não é para a gente hoje ainda. É somente pela graça que somos salvos. Nós vamos pecar e vamos continuar pecando. Mas, por outro lado, a não observância da lei, quando a gente fala assim, hoje nós vivemos no estado de graça, né? Nós não vivemos mais sob o jugo da lei, sim pela graça. Isso me dá liberdade para, já que eu vou pecar, eu posso não me preocupar com a minha vida e viver do jeito que eu achar que, né, viver em espírito de graça. Não, eu preciso ainda mais observar a lei de Deus. Mas o que muda? Qual é a chave que muda para a gente? A observância dessa lei agora, ela não tem mais como objetivo a minha salvação, porque essa já está garantida em Cristo. A observância dessa lei é pelo amor que eu tenho por Cristo. Eu quero servir a Deus da melhor forma. Então, a busca da santificação para o cristão é para que eu sirva a Deus da melhor forma, para que eu dê a Deus o meu melhor louvor. E eu sou chamado a buscar. E aí o texto de Efésios, para a gente fechar esse entendimento, Paulo chama esses irmãos e fala, vocês são buscados, vocês são chamados para serem diferentes. Vocês não podem se amoldar a esses que estão mortos, que não têm a graça. Mortos são aqueles que não creem em Cristo e não têm a graça. Eles estão mortos. E vocês que têm a graça estão se comportando como eles, não buscando a santificação, sendo diferentes, sendo iguais. E vocês precisam ser diferentes. Né? Por que a gente precisa ser diferente? Essa é a pergunta final. Por que nós precisamos ser diferentes? Numa medida, porque eu quero agradar a Deus. Porque eu valorizo tudo aquilo que Deus fez por mim quando eu ainda era pecador. Né? Eu não tenho como
quando a gente fala, por exemplo, de justiça, né? Deus aplicou toda a justiça que era devida a mim nos meus pecados em Cristo. E eu não tenho como pagar essa dívida. Quando Davi, lá no Salmo 51, quando ele fala sobre o pecado que ele havia cometido, Davi reconhece que o pecado dele era um pecado que não tinha pagamento possível, porque ele matou intencionalmente. Na lei que ele havia recebido, né, na lei de Moisés, quem matava intencionalmente tinha que tipo de decreto? A morte. Então, Davi sabia que ele merecia a morte, mas ele foi justificado. Aí você pode falar, poxa, então esse Deus é um Deus que é paternalista, é um Deus que tem patota, pô, ele aliviou para Davi, mas não aliviou para outros? Não, ele não aliviou para Davi. A ira que Davi merecia foi exercida em quem? Em Jesus. Jesus recebeu a ira que Davi merecia pelo seu pecado, assim como nós. Logo, a dívida de gratidão que Davi tem com Cristo, assim como nós temos com Cristo, ela é impagável. Então, a observância da lei para o cristão, no que diz respeito a Deus, é o quê? É uma dívida de gratidão. Mas tem uma outra perspectiva. Se eu estou, como o texto de Efésios diz, dormindo no meio de mortos, no momento em que eu viro luz, essa luz serve para quem? Para os que estão mortos. Então, há uma importância também na nossa vida em Cristo para ser luz para aqueles que estão mortos, porque se não formos luz para esses que estão mortos, eles vão continuar mortos. E o fim da vida deles a gente já conhece. Então, hoje, a gente tem um chamado para viver uma vida em santidade, né? Garantidos, né? Que Cristo nos traz a salvação, mas temos que buscar a vida em santidade para dar o perfeito louvor ao nosso Deus e para ser luz do mundo, né? É aquela horizontal e vertical. O que o texto de Neemias nos ensina é que aquele povo ali, até aquele momento, o que ele podia fazer era limitado. Ele só podia fazer ali. Então, obviamente, o resultado daquilo, nós conhecendo toda a história hoje, eles iam cair na sequência. E o que a gente vai ver na continuação dessa história de Neemias é que esse povo vai cair de novo. Ele vai cair de novo. A gente só não pode dizer que o que eles fizeram era errado ou que eles procuraram da forma errada. Não, eles não tinham ali ferramenta para... até tinham, né? Porque, como eu falei, o texto de Moisés já apontava para a esperança que viria em Cristo, o texto de Ezequiel apontava, mas esse povo foi durante muito tempo levado a entender que o ritualismo no templo, que a apreciação dos rituais, que tudo isso era, na verdade, o caminho de salvação, quando não era. Então, eles ali estavam num caminho onde eles não teriam uma saída. Mas para nós hoje nós temos Jesus, a gente precisa reconhecer a cruz de Cristo como nossa justificação pela fé em seu nome. Somos salvos, não há dúvida nenhuma disso. Mas se somos salvos, o resultado dessa salvação, a alegria dessa salvação, é o que Tiago vai falar, são as obras, né? Que não são essas obras que você faz com o objetivo de salvação, mas são as obras que mostram a sua salvação. Tanto é que Tiago vai falar, mostre-me a sua fé sem obras, eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então, a sua salvação, a alegria da nossa salvação, ela tem que nos fazer buscar a santificação. Se ela não faz, se ela não busca, eu tenho que me humilhar, pedir perdão a Deus, Deus me ajuda a levantar no meio de um grupo de mortos, no meio dessa sociedade que está morta, como o Pedro estava falando na Espanha, a gente vê aqui na Alemanha, a gente vê lá no leste europeu. Se nós, como cristãos aqui, se a gente olha para a nossa vida e a gente é parecido com os nossos amigos no mundo, tem algo errado. Os israelitas lá, mesmo com muita dificuldade, tentaram ser diferentes, tentaram
observar a lei, nós temos obrigação de observar as leis que agradam a Deus. E o que eu falo com isso? Eu não estou falando de legalismo, eu estou falando a gente tem que observar aquilo que agrada a Deus. A nossa vida em comunhão, a nossa busca por justiça, a nossa busca por aqueles que estão oprimidos, né? Justiça social. Se a gente não busca essas coisas, se a gente não faz diferença, se o mundo não olha para nós de uma forma diferente, a ponto de falar, olha, esse é um diferente de nós, ele é um humano como nós, mas ele pensa diferente, ele age diferente. Se o mundo não vê isso, é porque nós não temos a luz ainda. E a gente precisa... E a gente não está falando, estou sem salvação. Não, a gente talvez esteja sem a alegria da salvação, que é o que Davi vai falar. Deus renova a alegria da salvação. Porque Cristo me salva gratuitamente, não é o que eu faço. Mas eu não estou alegre nessa salvação. E não estando alegre nessa salvação que eu recebo de forma gratuita, eu não estou agindo. Ou seja, eu não estou agradando a meu Deus, eu não estou sendo luz para o mundo. Tá? Então, para a gente fechar o entendimento aqui, tem ensinamentos na palavra de Deus que nos ensinam de forma objetiva. Então, esse povo ensinou para a gente ali buscar se amoldar aquilo que Deus espera de nós, isso é muito bom e objetivo. A outra coisa é, ele nos ensina a buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, buscar Deus em primeiro lugar, porque sem Deus não fazemos nada. Agora, o que o texto não nos ensinou de forma explícita, mas nos ensinou de forma implícita, é que somente buscar na palavra, se amoldar e não reconhecer a graça de Cristo como o que sustenta a nossa salvação, a gente vai para um caminho legalista. Né? Você vai para um caminho achando que você precisa completar toda a lei, entendeu? Marcar um 10 lá, e você nunca vai conseguir. Então, você tem que ter esse entendimento. E o texto, ele te leva a pensar nisso, que aqueles israelitas, infelizmente, não tinham entendimento, eles vão cair. Né? Então, era isso. Aberto a comentários, testemunhos. Demetrios, eu me recordei aqui de uma situação, até comentei com o Isaac quando você estava falando. Parece que eu voltei lá eu tive que passar, né, pelo necrotério e por algumas vezes na minha vida. Primeiro foi na minha graduação e na segunda vez eu passei pela aula de criminalística, quando eu fiz perícia criminal. E eu passei por isso algumas vezes, né? Na faculdade, a gente tinha os corpos, né, dos cadáveres, eles ficavam muito bem armazenados. Teve um necrotério que a gente passou que os corpos ficavam extremamente, né, no gás, no nitrogênio, então ficava perfeitinho. E eu lembro que o professor, ele sempre falava para a gente começar a aula aferindo os sinais vitais. Eu falava, gente, caramba, né, que coisa doida. E tinha que passar um por um dos cadáveres, vendo pulsação, vendo, né, respirar. Eu falava, gente, por que esse professor faz isso? Que idiotice, né? E aí eu falei, o povo tá morto, né? Eu acho que ele tinha essa questão dos Efésios na cabeça dele. Vai que alguém tá vivo lá, né? Porque lendo agora Efésios e lembrando também do nosso Mitel na semana passada, o que eu vejo em Neemias 9, capítulo 9, versículo 6, fala assim, ó: Tu és Senhor, tu somente, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo que há neles, e tu vivificas todas as coisas. O Criador vivifica todas as coisas. Então, como que você fechou muito bem aí, e eu lembrei desse versículo da semana passada, veio na minha mente, que é o Senhor que faz, ele vivifica, ele nos vivifica, né? Ele nos vivificou. E quando estamos vivos, né? Somos seres humanos, somos iguais, né? Então eu vejo aqueles cadáveres, mesmo os sem pele ali, era muito diferente dos que estavam novinhos, mas eram cadáveres. E tinha uns muito parecidos. Então, veio aqui na minha mente tudo isso, que a gente pode estar vivo, mas a gente está parecendo morto, a gente não faz nada. E quem olha, fala assim,
levanta, filha, sai daí do necrotério, você está viva, né? Parece que eu voltei ali no necrotério e parece que eu achei um pulso ali, entendeu? E parece que eu estou ali, voltei em Efésios, falei, vem, volta, você está vivo, o que você está fazendo aqui, né? Então, Eu eu acho que queria deixar essa reflexão. Lohane, se torna crítico porque é até pior se a gente acha que está vivo, porque muitas vezes é o que você falou, nós, na verdade, estamos mortos. Mortos não, mas dormindo. E muitas vezes a gente está achando que está vivo. Porque a gente confunde a salvação que é dada por Cristo a nós temos essa salvação e ela é garantida em Cristo, não em nós. A gente falou aqui da aliança, não há nada que eu faça que eu vá conquistar essa salvação ou perder essa salvação, ela é garantida em Cristo. Mas eu posso estar vivendo uma vida que é uma vida morta. E eu preciso, e a gente precisa observar isso para que a gente leve isso ao Senhor. Porque não é isso que Cristo espera de nós. Deus não espera eu escuto falar com frequência, às vezes, né, o que é uma coisa muito triste. Eu vivo pela graça. E aí você não... todas as observâncias que são necessárias para uma vida de santidade, você não faz. Eu não... Tem lá, né? Eu preciso me preocupar com os meus irmãos, eu preciso... se você nem se incomoda com essas coisas, o texto em João, em 1 João, diz que aqueles que dizem que estão na luz, eles andam na luz. Eles não andam nas trevas. Então, se você, por exemplo, anda em lugares de trevas, e existem muitos, tá? Se você participa de roda de conversa onde as pessoas estão em trevas e estão falando de trevas, e você está lá muito bem, vida segue, e você não se questiona, se isso não incomoda, e quando eu falo não incomoda, peraí, eu sou um cristão, eu sou um servo da luz, eu estou no meio das trevas e não me incomoda não brilhar, e você não se incomoda com isso, é porque você já está dormindo já e não percebe que está dormindo. E a gente sabe que... E outro lado que você falou também, o legalismo, eu vi essa semana os rituais, né? Tipo o caparot, que é o ritual judeu, que eles pegam o animal e passam por cima da cabeça, e acredita que os pecados vão para aqueles animais, dentre outros 12, né, rituais judaicos que eles acreditam que estão passando os pecados por ali, né? Então, tem os dois lados. Então, o que eu queria trazer de importância era isso. As duas coisas são extremamente importantes. Nós temos que nos agarrar à graça que nos foi dada, e ela não é merecida. É uma graça que a gente não compra. Nós temos que nos agarrar a isso. E a alegria dessa graça, a gente devia estar vivendo. Se não estamos vivendo a alegria dessa graça que gera frutos, nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos revele o que falta, que nos ajude, como Davi. Senhor, renova a alegria da salvação que temos, né? Porque a gente teria que fazer como esses irmãos ali em Neemias, que olharam para suas próprias vidas e cortaram na carne. Lembra que na época de Esdras, eles fizeram a mesma coisa, eles descobriram que estavam em relacionamentos com pessoas que cultuavam outros deuses, eles se separaram, cortaram na carne. Quando Esdras chamou, eles falaram, vamos fazer sim, porque a gente está desagradando ao Senhor. Quantos de nós temos coisas nas nossas vidas que desagradam a Deus e elas continuam lá? E não há compatibilização de luz e trevas. Essas coisas precisam sair. Aí a gente tem que perguntar por que elas continuam lá. Pedir a Deus força para tirar, mas se elas ainda estão lá, a gente ainda não vive a alegria da salvação. A gente ainda está dormindo. Lembrando que essa natureza pecaminosa é a natureza que nós temos. Então, a gente também briga, né? A gente também não quer fazer a vontade de Deus. A gente tem que entender que a nossa carne, como diz Paulo, ela briga com o espírito. Da mesma forma que eles, né? A gente tem o Espírito Santo em nós, mas ainda assim existe a briga. A gente não pode se enganar que a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus, que o nosso coração é enganoso. Tomar cuidado com essa coisa de, meu coração, saber que está alinhado com o coração do Senhor. Meu coração me diz, o nosso coração é enganoso. Se o coração diz, melhor você olhar para o outro lado, né, para saber orar, saber de fato se seu coração está alinhado com a vontade do Senhor, porque na nossa natureza não está.
Então, quando o coração diz, a gente tem que tomar cuidado. A gente falou do avivamento, né? Como é que o avivamento ele acontece, né? Qual é o ponto máximo do avivamento? É a palavra de Deus. Então, Lâmpada, né? quem está Lâmpada para os alinhado, meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. quem está alinhado com Deus está alicerçado na palavra, não é o seu coração. Eu não posso viver, eu sou um servo do Senhor, meu coração, o Espírito Santo fala meu coração. Tá? Você lê a palavra, irmão? Não, muito pouco. O alinhamento com Deus está na sua palavra, não está no coração do homem, está na sua palavra. Tem aquela música, né, que a gente, acho que a Lídia cantou para a gente uma vez, né? A tua palavra guardei escondida no meu coração. Aí faz sentido. Se a palavra está no coração, logo eu posso escutar esse coração. Mas um coração sem a palavra, enganoso é o coração do homem, né? Vem o desejo é contra a palavra, tem que ter a quem vence, né? O seu desejo ou a palavra, dentro do mesmo coração. Exatamente. E o desejo, o texto bíblico nos indica que o desejo do homem, Paulo fala sobre isso, é para o pecado. Nosso desejo natural não é para a palavra de Deus, é para contra a palavra. Então, por isso é que você tem que fazer... Onde é que a gente leu, né? Que é em Tiago, que o homem que não lê a palavra é como aquele... Em Tiago, né? É como aquele que olha a sua imagem no espelho e logo depois esquece. Então, é isso. Então, se a nossa natureza é o pecado e a gente não lê a palavra ou lê ela muito pouco, essa palavra não fica no coração, logo o que vai ficar é o pecado. Porque a nossa natureza é essa. Mas acho que ponto para a gente fixar isso, a gente tem que avaliar se a gente não busca as coisas que agradam a Deus, se a gente não busca ser luz, se a gente não busca estar em pé no meio de uma geração que está morrendo, isso já é um sinal para a gente dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus sabedoria, o que está acontecendo com a gente, porque a gente não está bem. Ele vai cair lá uma das igrejas lá do Apocalipse, Deus vai falar, você não está nem morno, não está nem quente nem frio, você está morno. E lembrando que Satanás ele é um enganador, né? Então ele cria muitas mentiras. Mesmo a gente fala do povo judeu, mas nós temos muitas práticas religiosas, né? E eu sei porque eu nasci num lar evangélico e demorei a perceber o quanto é uma bênção ter nascido num lar evangélico. Foi através do meu pai, dos ensinamentos dos meus pais, que eu tive o conhecimento de Jesus. Mas muitas vezes na minha cabeça era aquilo, né? Você tem ido à igreja? Não tenho ido à igreja. Não, eu tenho ido à igreja. Né? O quanto que a pergunta deveria ser, você tem lido a palavra, você tem obedecido a palavra de Deus, você tem andado com Deus? E a igreja é um mandamento bíblico, sim. Mas não é indo à igreja que a gente encontra a salvação, não é tendo cargo que a gente encontra a salvação. E muitas vezes tem muita gente dentro de igreja achando que porque tem cargo, porque é líder, porque encontrou a salvação. É botar a cabeça no travesseiro e pensar, olha, vai chegar um dia que você vai encontrar o justo juiz, e é você e ele. Nada disso aqui importa. Se você, quando para pensar que você vai encontrar o justo juiz, você vai ser ali absolvido porque você, de fato, é um seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Onde você vê muito também as obras são países católicos, onde se acredita que indo, fazendo, é muito mais importante. Quando você conversa com um pessoal bem católico, ele vai te dizer, a Bíblia tá legal, isso, sua fé também pode ser, mas aquilo que o padre falou, aquilo que a igreja diz, aquilo que te faz santo. Preso à tradição, né? É o que Jesus vai falar. Apartado dele, a gente não produz nada. E a gente precisa estar certo de que a salvação é por Cristo e somente por Ele. Você pode ser o maior homem de obra social no mundo, entendeu? Se você não crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está indo para o inferno como o mais miserável dos pecadores. Agora, por outro lado, aquele que crê em Cristo verdadeiramente precisa ter alegria na salvação demonstrada nas obras. É isso que Tiago vai falar. Tiago vai bater muito e as pessoas
eu acho que, eu não sei, não posso dizer isso, mas entendo que algumas pessoas levam Tiago não mais a sério, mas priorizam Tiago a Paulo, né? E eu acho que eles não estão em conflito, muito pelo contrário, é uma complementariedade. Paulo vai dizer que a graça nos salva, e Tiago vai complementar dizendo: aqueles que têm a graça dão frutos pelas obras. Então, são as duas coisas que precisam agir. Se você diz que vive pela graça e as suas obras são obras da escuridão, tem coisa errada na tua vida, na nossa vida. E a gente tem que olhar, o Paul Washer fala uma coisa que eu gosto muito: o crente precisa estar preocupado. Precisa estar preocupado. Preocupado em que sentido? Porque está indo para o inferno, está condenado? Não. Ele tem que estar avaliando como está a minha vida. Eu estou acostumado, eu estou moldado ao mundo, eu tenho sido luz, eu tenho servido de bênção. Porque se isso não tem acontecido e nós somos chamados para isso, tem algo errado. Tem algo errado. E para quem você tem que levar essa dificuldade? Para Deus. Temos que orar. Muitas vezes a gente ora por coisas que não são a vontade de Deus para a nossa vida. A gente ora porque está passando por uma dificuldade, mas se eu não estou sendo luz na vida das pessoas, eu deveria estar orando a Deus pedindo: Deus, por que eu não sou luz ainda? Porque aqueles que me circundam, que me rodeiam, ainda não me veem como um servo, ainda não me veem diferente. Por que eu não faço diferença? Essa tem que ser a preocupação e a oração do cristão. Porque todo o resto é acrescentado. Não te corrigindo, longe de mim, mas será que talvez a palavra, o crente deveria ter zelo nesse sentido? Porque a preocupação, ela traz talvez uma outra conotação, mas Obrigado, o zelo... Isaac. Exatamente isso, é zelo, é cuidado, carinho, né? Isso, cuidado. Deus é um Deus zeloso, né? Ele cuida dos seus. Nós temos que ter zelo. E a Bíblia fala que Cristo vai vir buscar um povo zeloso, né? E de boas obras. O Regis fala muito, né, sobre isso. Regis, queria ouvir você um pouquinho, mas nós somos... como é que uma noiva se prepara no dia do casamento, né? Você acha que ela se prepara? Hoje em dia tem banho de noiva, tem hotel, até uma prima que casou recentemente aí, estava até num hotel. Eu vi que as outras, como é que é? Dama, né? Dama, sei lá. Enfim, casei tem tanto tempo que eu esqueci. Madrinhas. As madrinhas, estavam todas no hotel. Um hotel, cara, o negócio está crescendo. Hotel. Então, assim, se a noiva no mundo, né, para casar com um ser humano, né, se ela vai para um hotel, passa horas e massagem, isso, a gente como a noiva de Cristo, né, como temos nos preparado, o que temos buscado, né, quais são as roupas e maquiagens e vestidos que vão agradar ao nosso Senhor. Essa é a nossa, como o Isaac falou, é o zelo que nós temos que ter. Amém. Partindo já desse próprio ponto que você trouxe por último, né, que é muito lindo, a gente vê a centralidade de Cristo, a supremacia, a majestade dele permeando tudo, porque a maneira como a noiva se prepara para o seu noivo, a melhor forma como a noiva se prepara para o seu noivo é conhecendo ele em primeiro lugar, né? Porque ela pode fazer todo o arranjo, ter o vestido mais bonito, ter a maquiagem mais cara, mas se ela tiver de frente com alguém que ela não conhece, então ela já tem sofrimento encomendado, né? E mesmo conhecendo, a gente ainda, por causa do pecado e toda a limitação, a gente experimenta ainda tanto sofrimento, né? Mas imagina, né? A gente vê essa realidade muito, muito hoje, né, no mundo. Pessoas que se casam 7 vezes, 8 vezes, se casam com um estranho, né? Então, eu acho que essa é a principal maneira como a noiva se prepara para o seu noivo e na nossa esfera natural, mutuamente, né? O noivo se prepara para a noiva e a noiva se prepara para o noivo, se conhecendo, é a melhor forma. E agora olhando para Cristo, né? Como que isso é verdade, né? Como que a gente se prepara para Ele, conhecendo a Ele, né? Para que naquele dia, quando a gente estiver face a face, ele não seja um estranho para nós. E agora, com relação
as obras e tudo mais que os irmãos têm compartilhado, volta para ele também, né? Porque o adorno da noiva, todos os adereços, toda a beleza dela é Cristo, né? A Cristo é a glória da igreja. Então, tudo que há de bonito, tudo que o Espírito tem formado e vai continuar formando até aquele dia em nós, como noiva dele, reflete ele mesmo. Então, é ele por dentro, é ele por fora, né? Só pode ser isso, não tem como ser outra coisa, porque o que vai ser melhor do que Deus, né? Que característica vai ser melhor do que as características, as qualidades do caráter de Cristo? Que obras vão ser celestiais, vão ser sublimes como aquelas que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nela, né? Então, de fato, são obras que vão seguir como consequência natural do nosso amor por Ele, né? Porque a gente está fazendo por Ele. Exato. E o que você falou, né, da questão do templo, da gente, a religião que a gente tanto ama, né, que a gente facilmente cai, né, porque a gente arruma um mecanismo que fica confortável para a gente, porque a gente faz mecanicamente, né, não envolve arrependimento, envolve um hábito, religião, né. Isso que que você compartilhou, que eles fizeram com o templo, né, que tornaram a casa de Deus mais importante que o Deus da casa, como você disse, né? Sim. E daí eu estava ouvindo um irmão precioso compartilhando sobre o assunto de andar diante de Deus. E rapidamente, só para concluir, tem um versículo lá de 1 Reis que fala assim: mas de fato habitaria Deus na terra, isso é Salomão falando, eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Então, ele teve um pouco da noção, nós também temos mais clareza, né, que Deus não habita entre quatro paredes. Isso que eles fizeram, né, de criar um lugar e achar que Deus estava naquele lugar, e fora daquele lugar eles viviam a vida dele do jeito que eles queriam, e religiosamente eles iam lá e ficava tudo bem, né, essa ilusão. O problema é que nós também fazemos isso hoje, né, de outra forma, né? A gente às vezes, o nosso templo às vezes é o nosso devocional matutino apenas, né, que a gente lê uma porção e depois a gente vive o resto do dia como a gente bem quer. Uhum. Então a gente tem que ver quais são essas casas que a gente cria, né, que foi a grande exortação do irmão, né? Quais são essas casas que a gente cria, que a gente faz a loucura de acreditar que Deus está limitado naquilo ali, né? Mas a conclusão não é o negativo, a conclusão é o positivo. Que não vivamos assim, que vivamos, que busquemos viver o dia todo diante do Senhor, diante da face de Deus, na presença dEle, vivendo para Ele, trabalhando para Ele. E daí, dentro do que a Gabi compartilhou também, né, essa questão do dia que a gente vai encontrar com Ele, que a nossa expectativa diária seja de encontrar com Ele, né? Hoje eu estou trabalhando, né? É um grande desafio para mim. Se o Senhor vai voltar agora, no meio do meu trabalho ou depois do meu trabalho, como que eu vou trabalhar então? Eu vou trabalhar como alguém negligente, que está ignorando o versículo que fala que é para eu trabalhar como se fosse para Deus? Quando eu estou conversando com alguém na rua, mas eu tenho essa impressão que Deus vai, ao virar a esquina, eu posso me encontrar com o Senhor pode me levar para Ele. Essa pessoa que me aproxima de mim agora, qual vai ser a mensagem que eu vou dar para ela, se é a última chance, talvez, que eu tenho de falar com ela, né? Os irmãos que preparam o estudo, se essa é a última chance que a gente tem de ouvir a palavra de Deus, o que eu vou falar, né? Nós mesmos, como o Demésio muito bem falou, e é absoluta verdade, não podemos nada. Mas essas coisas, essas perguntas que eu estou falando, tem a ver com a questão do nosso coração, né? De ir com esse coração diante do Senhor. Senhor, quero aproveitar esse momento para ti, te consagrar, para que o Senhor, nesse momento, seja glorificado, né? Isso pode ser de maneira simples, pode ser de maneira grande, pequena, como o Senhor bem entender. Mas a gente está vivendo dia a dia, diante dele, diante da face dele, com a expectativa de que ele vai voltar. Então, viver como se ele estivesse voltando já e não cair nessa religiosidade que os israelitas já nos deixaram um exemplo, né? E é muito, Regis, acho que é perfeito e é muito comum a gente cair. Podíamos pegar nisso, mas
Isso se repetiu várias vezes na história do povo com Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e não é diferente hoje. A gente precisa ser... Deus deu a capacidade de raciocinar, deu a lógica, estatística, né? Aquele povo ali de Neemias havia orado dizendo, olha, tantas e tantas vezes que nós caímos e tu nos levantou, tantas vezes. Aí naquele momento eles disseram, agora vamos te servir. Eles sabiam que iam cair, estatisticamente, e não é diferente com a gente. Então, a tendência de nos afastarmos, de cairmos na religiosidade, de cairmos nas preocupações do dia a dia, essa tendência ela é enorme. A gente não pode deixar de ver isso, ela é enorme. Então, tem que ter zelo, sim, tem que ter alegria de salvação, porque é a alegria da salvação que nos faz querer agradar a Deus e viver de forma diferente, viver sendo luz, buscando ser auxílio para aqueles que estão na necessidade, na dificuldade, mas se a gente é igual, a gente está como o texto de Efésios, né? Estamos dormindo. A gente vai descobrir depois, fazer um estudo para descobrir quais são as complicações para aqueles que dormem, né? Mas a carta às igrejas em Apocalipse, elas dão uma pista, né? Aqueles que não estão no primeiro amor, aqueles que estão mornos, aqueles que se afastaram, o que acontece com aqueles? Com certeza Deus não é feliz com esse comportamento. Mais alguma colocação, irmão? Senão eu vou passar para a Elisângela. É você, Elisângela? Sim. Sim ou não? Então tá com você, Elisângela. Senhor, eles já esqueceram. Obrigada, Senhor. Não.